Vou te mostrar de um jeito bem simples o que é a pressão. Imagina uma vaca deitada no chão. Qual que é a pressão entre a vaca e o solo? Eu vou fazer a conta nessa aula. Oi amigos, beleza? Então vamos começar nosso estudo aqui de pressão. É a primeira aula de hidrostática depois da aula de visão geral de hidrostática. Então olha só, o que é a pressão? Indo direto ao ponto. Pressão é a concentração da força. Então, se você tem uma força e você concentra muito essa força, quer dizer que é uma pressão alta. Se você deixa essa força mais espalhada, ou seja, você concentra menos, é uma pressão baixa. Como que isso se traduz na matemática? Bom, a pressão, que eu uso esse P aqui com essas bordinhas, é igual a força sobre a área. Isso quer dizer que quando eu aumentar a área, quando eu diminuir a área, eu diminuo a área, eu vou ter uma pressão maior. Então, quando eu concentro mais a força, eu vou ter uma pressão maior. Isso aparece onde, por exemplo? Imagina que você tem duas pessoas, uma pessoa mais leve e uma pessoa mais pesada. E as duas estão de salto idêntico, tá? Tá em liquidação. Aí, essa pessoa aqui vai dar um pisão no seu pé e essa aqui também vai dar um pisão no seu pé. A primeira opção é só essa pessoa aqui. Se ela pisar com a parte da frente, onde a área aqui do salto é maior, então quer dizer que você vai sentir uma pressão menor, beleza? Se ela pisar, a mesma pessoa pisando sem fazer força, né, fazendo só o próprio peso dela ali, aqui você vai sentir uma pressão maior, porque a força na parte de trás, na parte do salto, ela está mais concentrada. Agora, entre essa pessoa e essa que tem um peso maior, essa pessoa vai exercer em você uma força maior. Então, dois jeitos de aumentar a pressão. Você aumenta o peso ou aumenta a força exercida, tá? Não necessariamente é só o peso. Ou então você diminui a área, porque na hora que você diminui a área, você concentra a força. E aí o oposto é para diminuir a pressão. A gente tem, por exemplo, na cama de pregos. A cama de pregos ela é feita para diminuir a pressão em cada prego. Quando você tem um preguinho só, você está concentrando toda a força naquela pontinha. Agora, quando você coloca outras pontinhas de pregos, você espalha essa força. Por isso que na cama de pregos lá o cara consegue deitar em cima sem se furar, porque a soma de todas as pontinhas dos pregos dá uma área suficiente para não ter pressão muito grande, entendeu? Quanto mais pontinhas, mais área. Então, menos pressão, não fura o cara. Quando você vai afiar alguma faca, por exemplo, então se eu quisesse afiar aqui, finge que isso é uma faca, tá? Não tô com nada aqui parecido aqui perto, deixa eu ver. Não tem não. Eu vou afiar essa faca e aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a ponta da faca bem fininha, porque quando eu afio objetos, por exemplo, uma faca, eu tô concentrando mais a força, eu tô diminuindo a área, aumentando a pressão, beleza? Que aquele objeto vai exercer. E aí o corte sai mais fácil, você consegue cortar mais fácil, beleza? A mesma coisa serve para um cortador de grama, serve para outro tipo de instrumento que você precisa afiar, beleza? E aí, como que são as unidades de medida aqui dessas grandezas? A força no SI ela é dada em newtons. Geralmente a questão vai dar a massa e pedir para você calcular o peso, talvez igual eu fiz aqui, mas você não vai precisar converter muito aqui não. Agora aqui na área costuma dar em centímetros quadrados, mas você tem que lembrar de converter para metros quadrados. E aí a unidade de pressão fica newtons por metro quadrado. São quantos newtons são exercidos para cada metro quadrado. É a concentração de força em cada metro quadrado. Só que em vez de falar tudo isso, newtons por metro quadrado, 4 palavras, você pode falar simplesmente Pascal. Não é Pascoal, é Pascal, beleza? Então a unidade de medida de pressão é o Pascal, que na prática são newtons por metro quadrado. Aí dá até para fazer uma regra de 3 se quiser.
Vamos fazer um exemplo aqui da roça? Para quem não sabe, eu moro na roça, né? Então aqui, eu dei a massa da vaca, 900 quilos, e eu dei uma área da vaca deitada, estimei ali em 1,5 m, tá? 1,2 m. Beleza. Primeiro eu tenho que calcular o peso da vaca. O peso da vaca é a massa da vaca vezes a gravidade. Por que eu tenho que calcular o peso? Porque a força que ela faz no chão é o próprio peso dela. Na hora que ela está lá deitada, é o próprio peso dela. E aí então vai ficar peso é igual a massa, que é 900, vezes a gravidade. A gravidade eu gosto de usar 10, tá? Eu já estou pondo a resposta aqui, mas então é vezes 10. E aí 1 vezes 9 é 9. 3 zeros na frente, 9.000 newtons. Beleza? Então esse aí é o peso da vaca. É a força que a vaca faz no chão quando ela está deitada. Beleza, a área dela é 1,5 m quadrado. Beleza, como é que eu calculo então a pressão? Repara a diferença, depois eu vou falar um pouco ali da diferença, tá? É a força sobre a área, só que a força que ela faz no chão, 9.000 newtons. 9.000 newtons. A área é 1,5 metro quadrado. Então, como que eu faço a divisão aqui? Faz 9.000, você pode simplesmente tirar a vírgula aqui, ó. Tirou essa vírgula, pôs mais um zerinho ali, e aí você faz normalmente, né? Pega aqui, ó, aqui, 90 dividido por 15 dá 6. 90 por 15 dá 6, com mais 3 zeros na frente. Então, a pressão que essa vaca faz no chão é 90 por 15 dá 6, com os 3 zeros, 6.000 newtons por metro quadrado. Só que newtons por metro quadrado ganhou um nome que é Pascal. E aí então fica 6.000 pascals. Gente, é esquisito, mas fala é pascals, porque na regra do SI é só colocar o S na frente. Então é pascals, não é pascais, beleza? Só uma óbvio importante aqui para você não se perder na minha notação, nas minhas aulas, beleza? Eu costumo usar essas letras aqui para as grandezas que a gente estuda na hidrostática. Às vezes a galera se mistura aí, então dá uma olhada nisso aqui. O P maiúsculo eu costumo usar para o peso. Você pode usar outras letras, tá? Isso não é obrigatório. Só para a unidade de medida, que no caso é o Pascal, aí é obrigatório usar do jeito que é mesmo. A pressão, a gente costuma usar o P minúsculo. Então o que eu faço? Eu coloco um aerofólio, coloco uma perninha para trás aqui, para você conseguir diferenciar. P maiúsculo é o peso, P minúsculo é a pressão. Pascal, igual eu já disse, é a unidade de pressão. Aí você tem que usar assim mesmo. Essa letra aqui é a letra grega Rho, que a gente costuma usar para densidade. Por que a gente não usa o D para densidade? Muita gente usa, na verdade, né? Eu não uso, para você não confundir com a distância. Distância eu uso a letra D, né, para não confundir com densidade, ou D maiúsculo ou D minúsculo, é a distância. A gente vai falar algumas horas de distâncias grandes e distâncias pequenas, distâncias maiores e menores. Então, para as maiores eu uso D maiúsculo, para as menores eu uso D minúsculo, beleza? Continue comigo nos próximos vídeos, não deixe de dar o gostei aí para me ajudar. Eu espero ter te ajudado também. Tudo de bom!